Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu povo. Como vocês estão? Todo mundo de boa? Boa noite, galera. Bom ou não? Tudo certo por aí? Quartamos com mais um evento sensacional para o CZI. Daqui a pouco a gente vai ter uma palestra incrível sobre RDS aí com uma pessoa incrível também aí na área de dados. Mas antes a gente tem uns recadinhos para vocês, né? O primeiro deles é o nosso código de conduta, né? Ele serve para proteger vocês de qualquer conduta que seja inaceitável. Se acontecer alguma coisa que vocês achem que te ofendeu, te feriu de alguma forma, entre em contato com a gente. É composto de uma série de regras, de normas, né, que a gente estabelece para deixar a nossa comunidade um espaço seguro. E o mais legal do nosso código de conduta é que ele é aberto. Então, se você quiser compartilhar, quiser mandar uma sugestão, né, quiser falar, olha, eu acho que seria legal se vocês incluíssem isso, é só enviar um PR para a gente aí, nesse QR Code, ou no GitHub, que a gente vai avaliar com todo o carinho do mundo. E se tiver tudo ok, a gente vai subir e mesclar a sua sugestão ali, né? E além disso, né, a Rafa vai dar um outro recado para nós. Seja um palestrante, isso é algo que a gente está sempre dando uma atenção para quem envia, para quem quer ser um palestrante dentro dos nossos talks. Como eu sempre digo, né, a comunidade é de todo mundo e para todo mundo. Então, a gente está aqui com um membro falando, isso é realmente para que todo mundo faça parte. Então, aplica, seja um palestrante, se tem dúvida de assunto, chama a gente pode ajudar também. Mas a gente gostaria muito de ver vocês cada vez mais participativos. E aí, a AWS também oferece uma série de workshops que vocês podem fazer gratuitamente. Tem vários assuntos, vários temas, é só vocês escanearem esse QR Code aí, né? E aí vocês já podem começar a participar, a estudar, a fazer aí, né? E a gente tem um grupo também, Rafa vai falar um cadinho dele, dessa nossa rede de apoio. Nosso coraçãozinho recém-chegado aí, vindo do... A origem foi assim, no nosso último presencial da AWS User Group, a gente viu uma presença assim pequena de mulheres, é algo que eu vivo no meu cotidiano, Paloma vive no cotidiano também. Então a gente resolveu criar uma rede de apoio, que é o Mulheres na Nuvem MG. Não é para ser uma comunidade como a gente tem a comunidade AWS User Group Minas, não é para ser igual. Lá é para a gente tratar algumas questões, incentivar, apoiar, ver o que cada uma está passando, mulheres recém-chegadas, transição de carreira. Então, é mais para ser uma rede de apoio, para aí sim as mulheres, quando for um assunto técnico, a gente falar para todos os públicos, como a Jéssica vai falar para a gente hoje, e ela é parte do Mulheres na Nuvem também. Bem legal. E tem um assunto muito importante para falar com vocês, que é o Community Day. Todo ano, uma vez por ano, todas as comunidades da AWS se reúnem para fazer um evento muito top, muito foda, com conteúdo bem legal, com bastante troca, com bastante calor, né? E esse ano a gente vai ter presencial, que vai rolar lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. E o nosso Call for Papers, ele está aberto até o dia 17, né? Então, se você tem vontade de palestrar, tem vontade, né, de submeter uma palestra, uma talk, uma proposta, falar de alguma coisa, cara, envia para a gente, tá? Só lembrando que esse ano vai ser presencial, a gente não tem, por enquanto, o online, vai ser só transmitido mesmo. Então, envia para a gente a proposta. E ainda falando de Community Day, as nossas inscrições também estão abertas. Eu não quero palestrar, mas eu quero participar. Então, só chegar lá no For Events, pegar o seu ingresso, é de graça. Você vai ter a oportunidade de conhecer muita gente foda, fazer bastante networking, aprender bastante com todas as comunidades do Brasil de AWS juntas num evento só. Então vai ser bem legal. Convido todos vocês para participar com a gente aí.
E agora, um mistério que eu soltei lá no Instagram, não teve muita gente acertando, eu achei que estava tão óbvio. Quem será o nosso convidado especial para o dia 7/10? É algo que todo evento a gente solta o forms no final, a gente pega o feedback de vocês, anota esse feedback e tenta trazer uma novidade, o que vocês andam pedindo. E aí, uma presença de uma pessoa da AWS dá aquela moral para o nosso evento. Fomos atrás disso e consegui uma pessoa que eu, assim, particularmente sou muito fã. Conheci pessoalmente, fiquei mais fã ainda. E ele deixou um recadinho pra gente para contar quem é que vai estar com a gente no dia 7/10. Ai, Roda será pra que eu gente, revelo? Paloma. Acabou o Será? mistério. Olha aí. Fala, galerinha topzera! Como vocês estão? Fernando Zapata por aqui. Eu sou Principal Solution Architect na AWS e eu estarei com vocês no dia 7/10 para falar sobre um tema que eu adoro: serverless na AWS. Como construir aplicações sem servidor. Vou dar várias dicas para vocês durante esse nosso papo. Obrigado pelo convite. Preparem o pão de queijo, o café. Tô chegando. Até mais! E aí, pessoal, quem ficou animado? Que animada pra caramba, hein? O papo é monstro, hein? Muito, ele é muito. Eu já assisti acho que umas 2, 3 palestras. Estive com ele no Summit de São Paulo, ele é assim, um querido, fala muito bem, ele é muito divertido, e sem contar que a parte técnica, eu preciso nem falar. Nem se fala, né? Eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação aí. Então, a gente tá super animado aí. Vai ser um sábado também. E fiquem ligados que em breve tem mais informações aí pra gente. E por último, antes de chamar a nossa maravilhosa, vamos falar das nossas redes sociais, né? Aqui tem o QR Code com todas as nossas redes. LinkedIn, tem aí os nossos últimos meetups, o nosso Instagram, né? Todas as formas de contatos que vocês podem ter com a gente. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que a galera interage bastante, a gente se ajuda muito, dúvida para certificação, o pessoal responde bastante, eu, Rafa, Felipe, Ney, a gente está lá também, a gente ajuda a galera. Dúvidas sobre um serviço que está trabalhando, não estou conseguindo fazer tal coisa, está dando tal erro, então assim, a gente se apoia bastante, todo mundo convidado, não tem isso de, eu não tenho conhecimento suficiente, a nossa comunidade é para todo mundo, independente do nível técnico, e cola lá com a gente, galera, que a gente quer vocês mais pertinhos da gente, né? Galera, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Rafa, Felipe? Cara, acho que é isso. Façam bastante, aproveitem essa apresentação, aproveita a oportunidade aí de submeter, né, uma apresentação para o Community Day, é uma baita oportunidade para vocês melhorarem, né, nesse sentido de também que é importante, não só tecnicamente, mas de apresentações, né, de se soltar um pouco mais nisso, a gente sabe que isso é importante, então aproveita essa chance e não fica com medo, né, tem apresentações de todos os níveis, então se você um pouquinho que você sabe ali da AWS, certamente já tem gente para aprender contigo, né, você só não vai conseguir, olha só, pensa numa escada, por exemplo, você só não vai conseguir ensinar nada para alguém se você estiver no degrau 0, né? Se você estiver no degrau 1, você já consegue ensinar para quem está no 0. Então, certamente todo mundo que está aqui tem coisa para falar. Eu acho que meu som tá meio, acho que meu tá falhando, meu microfone. Tá meio bugado. Alto e baixo, mas que merda. Mas eu acho que deu para pegar um pouco da... Sim, claro. Sim, e sobre redes sociais, gente, a gente ama interação, eu sou suspeita. Eu acho assim, todo mundo ali no grupo é todo mundo friend, entendeu? É quase um grupão de encontro. Então, teve dúvida, manda. Se não tá sentindo confortável para mandar para todo mundo, chama um de nós, assim, no privado. A gente tá bem ali para vocês, para tirar dúvidas, para fazer as interações. A gente conta muito com isso, porque se for um grupo onde vai estar só a gente falando, não era para ser um grupo no WhatsApp, né? Então, a interação de vocês é muito importante para a gente. E não só lá, como no Instagram também, né? A Rafa tem feito umas caixinhas aí que, assim... Não vai ter prêmio porque não teve quem acertou, senão tava rolando o prêmio aí. Mas é isso, galera. Bora lá, Rafa, faça nossas honras.
Sou suspeita, né? Falo isso sempre. Jéssica é uma pessoa que trabalhou comigo, me ajudou muito na época, me ajuda até hoje, uma mentora nessa questão de palestrar, de ir para cima mesmo e falar e dar a cara. 10 anos de carreira, assim, ainda chegarei lá. Fala muito bem e vai estar aqui com a gente com muita honra. Então, chega para cá, Jéssica, vem contar o que você sabe, um pouquinho do que você sabe desses 10 anos de carreira aí. E aí, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Entendi. Estou aqui no auge da minha mansão aqui de trás, né? Vocês podem ver, uma das minhas propriedades. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que não é fácil tirar um minutinho do dia que é tão corrido, né? Eu que o diga, para vir aqui conversar com vocês, compartilhar conhecimento. É como vocês disseram, o Felipe também disse. Se você compartilha, você também aprende. Porque para você montar a sua apresentação, para você fazer práticas, você acaba tendo que rever alguns conceitos, né, rever algumas coisas, e isso é sempre uma oportunidade de aprender. Além de, obviamente, ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo de estar em comunidade, né, pessoal? Se a gente não vive sozinho, a gente é um ser de comunidade, o ser humano precisa de estar em comunidade, e nada mais interessante do que na carreira também termos essa união, né? Então, eu estou aqui, como a Rafa falou, pegando esse gancho de RDS aqui para vocês. Eu sou DBA, então a minha base, minha base de carreira, meu foco de carreira foi em banco de dados, mas muito voltado para on-prem, para SQL Server, Oracle, MySQL, bem aquele, né, lixão de data center mesmo. Então, o RDS é uma oportunidade da gente sair mesmo e pensar além e ver as oportunidades de escalar, que é o que o cloud vem nos trazer. Então, assim, pessoal, já compartilhe, já, assim, definindo as expectativas, né? A Jéssica trabalha muitos anos com banco? Trabalha. A Jéssica fala sobre tudo? Fala. O RDS é uma experiência que eu estou vivendo há mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos. Então, pode ter alguma coisa que eu não vou saber responder, pode ter uma coisa que, né, a gente vai ter que discutir juntos. E aqui temos outros especialistas também muito bons, o Neilson, o próprio Felipe, a Rafa, a Paloma, todo mundo aqui conhece muito. Então, é um bate-papo, beleza? Então, vamos nessa expectativa. Para depois eu falar, nossa, gente, eu fiquei esperando. Mas eu preparei... A galera é legal, Jéssica. A galera da comunidade é legal. Vai ser legal com você. Não. É isso. O palco é todo seu, Jéssica. Então, deixa eu compartilhar aqui. Só preciso descobrir. Ah, tá, presente. Share screen. I want to select the window, this one. Conseguem ver minha tela? Não, estou falhando às vezes, né? Está aparecendo Matrix. Acredito que estejam conseguindo ver, né? Vou entender isso como um sim. Então, a gente vai falar do AWS RDS. Eu não sei se vocês aqui todos já trabalham com cloud, já trabalham com dados, com banco de dados, com bancos relacionais. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Como eu sou professora de fundamentos, eu não posso deixar de mencionar os fundamentos. Que tudo isso faz parte desse entendimento. Então, para colocar todo mundo na mesma página, considerando que aqui nós temos diferentes níveis de entendimento, níveis de maturidade com esse serviço, tá? Então, para aqueles que já trabalham com isso e já sabem a cor salteado sobre o RDS, eu peço que tenham um pouquinho de paciência com essa primeira parte, mas, obviamente, também ajudem aqui nas perguntas, se alguém mandar perguntas no grupo que saibam responder, respondam. Usem o seu conhecimento para enriquecer esse momento aqui, beleza? Lembrando que aqui também é uma oportunidade de networking, então se comuniquem, troquem LinkedIn, se conectem, né? Quem não está no grupo ainda, entrem no grupo da AWS User Group, que é muito bacana, porque lá a gente compartilha experiências, a gente tira dúvidas, a gente, se tiver alguma vaga legal de emprego, a gente disponibiliza, se tiver voucher de certificação, dicas de simulados, então lá a gente troca figurinhas, tá? Então é isso. O que é... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Já estou pulando para o... Só um minuto. Então, essa sou eu, né? Tirei uma fotinha aí bem CEO. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, 6, 7, agora 7 são focados em dados. Já fui BI, já fui DBA, já fui tudo que você imaginar aí. Comecei lá atrás como DBA, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com BI, Business Intelligence, para quem não é da área. Hoje eu sou
consultora de dados, que eles chamam, né? Para dar uma valorizada, eles acabam falando Platform DB Engineering, porque tudo que fala desse jeito a gente dá uma valorizada, né? Mas é basicamente isso, eu sou consultora de dados, então se a empresa tem uma demanda de dados, tem um problema de dados que precisa ser resolvido, eu trabalho com eles, os ajudo, né? E aí a gente consegue construir uma arquitetura que faça sentido para eles. Hoje eu tenho 2 grandes clientes. Um é para quem gosta de esporte aí, é a Fenerics, ela é voltada para esportes americanos, então tem NFL, toda essa confusão aí de esportes que eu não entendo nada, eu só sei do banco de dados que roda por trás, mas eu não sei das regras. Então esses momentos de Super Bowl, final de campeonato, são momentos de muita tensão para nós de dados. Nesse cliente, especificamente, a minha posição é mais voltada para a operação, então, operação de banco de dados, bem voltada lá na cara do gol, no e-commerce, e eu tenho outros clientes que são mais de analytics, outros clientes que são de desenvolvimento de banco, então, são bem variados. Eu sou MCSA Administração de SQL Server e Azure, eu sou DBA Cloud, né, na AWS, então, apesar de eu ter tido esse background de SQL Server, para tirar essas certificações, hoje eu trabalho primariamente com AWS, com serviços AWS, sou especialista em Redshift, então Redshift é uma boa parte do meu dia a dia hoje, é o Redshift. Já falei dos meus clientes, sou professora de MBA, de Engenharia de Dados, de Fundamentos, então adoro falar de modelagem. Quem aí lembra da modelagem de dados, entidade de relacionamento? Quem lembra, né? Não sei se tem algum aluno meu aqui, mas eu sou professora que ensina essa parte de modelagem, de base mesmo ali de dados. Eu adoro. Falo também de SQL, falo um pouco de performance, e eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês, que essa, de fato, é o meu grande diferencial na parte de performance. Então, eu vou dar umas dicas de performance para vocês, que eu adoro falar. Eu sempre que eu posso, eu enfio performance para vocês saírem evangelizando as pessoas, para ajudar a vida do DBA, porque misericórdia no select asterisco de vocês, galera. Eu sei o que vocês fizeram no select passado. Eu sei que já rolou muito select asterisco em produção. Eu sei que aconteceu, né? Que vocês já fizeram essa maldade aí com o banco de dados. Enfim, brincadeiras à parte. Eu vou trazer um pouquinho dessa vivência também, beleza? Recentemente eu recebi, né? Eu entrei no AWS Community Builder, foi uma grande alegria para mim, porque foi um reconhecimento de todo esse trabalho que a gente faz na comunidade, que participa de palestras. Então, eu faço alguns workshops, eu fiz um último workshop na Associação de Cooperativas de Minas Gerais. Então, foram cooperativas de Minas Gerais inteiros para apresentação sobre inteligência artificial. Enfim, pessoal, fiz aqui o meu currículo, né? Porque tem que valorizar o currículo para vocês saírem daqui falando, nossa, mas que isso, que sopa de letrinhas. Mas então, aqui está meu LinkedIn, meu YouTube. Por favor, pessoal, me chamem lá no LinkedIn, vai ser um prazer conectar com vocês. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, a gente conversa. Eu e o Neilson Crepaldi. Neilson, manda um joia aí. Manda um joia aí no chat, eu acho que ele está aí. Neilson e eu temos um podcast juntos, que é o Data Talks Brasil. Não sei se todos vocês conhecem. Toda oportunidade que a gente tem de fazer esse merchan, a gente faz. É um podcast basicamente de dados, como o nome já diz, né? É para falar de dados no Brasil. O nome é bem sugestivo. Então, a gente chama alguns convidados da área de dados, da área de tecnologia no geral, de inovação, para falar, e de cloud também, para falar sobre vários assuntos técnicos. Então, assim, ele é bem técnico, mas tem também aquela pitada de Jéssica, né? Que é essa leveza, e de Neilson também, que é muito, muito bacana. Então, a Paloma e o Felipe já foram, falta a Rafa, tô devendo aí, Rafa, tô devendo, aí Neilson, a gente tem que levar a Rafa lá também. Então, é isso, a gente está no YouTube, a gente tem Instagram, onde a gente divulga os episódios, e é isso, no meio da nossa correria, a gente achou um tempo para criar um podcast, só isso, do nada. Então tá, aqui é a Fenerics, eu gosto de trazer porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, é uma empresa com mais de 5 mil pessoas no mundo inteiro, então eu converso com a galera, sei lá, de Rússia, de China, de tudo quanto é lugar, então eu gosto muito de trazer, e eles são patrocinadores oficiais dessas ligas aí, que eu imagino que quem gosta de esporte conhece. Então, o que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar o que é o RDS, Relational Database Service, a gente vai falar os tipos que temos, que podemos escolher dentre as opções, a gente vai falar quando usar, né, qual que é a melhor opção, por exemplo, se a gente coloca, é melhor utilizar uma EC2, que eu vou falar um pouquinho do que é
com o banco de dados rodando lá, ou é melhor usar o RDS, que é um serviço que a AWS fornece, já com o banco de dados, já com o serviço rodando ali por trás. Então, é uma decisão que arquitetos, o Felipe é um arquiteto de soluções, ele muito essa pergunta, se eu for para banco de dados em AWS, eu devo usar o RDS, se eu tenho um banco relacional, ou eu devo simplesmente subir uma máquina virtual lá no cloud, instalar meu banco e gerenciar meu banco como eu faria no on-prem, que é com on-prem a gente chama que é no data center ou local, né? Não é na nuvem. Então, qual é a melhor opção, né? Mas antes da gente chegar nessa parte, pessoal, antes de chegarmos na parte técnica, eu sempre gosto, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de dar base, né? Porque eu sou fundamentos. Eu sou professora e tudo mais. Eu gosto de mostrar para vocês a importância dos dados, a importância que eles têm dentro da empresa e por que essa decisão faz toda a diferença. Claro que a gente está falando de RDS, que é Relational Database Service, que é muito voltado para a parte de transações, para a parte de serviços na cara do gol, que eu gosto de chamar, né? Então, se cai um RDS, por exemplo, cai um serviço, que cai uma aplicação que o cliente final não consegue usar. Mas também tem muita solução de RDS que pode ser usada para analítico, para outros conceitos. Então, eu gosto de que vocês saiam daqui entendendo o contexto de dados que vivemos hoje, entendendo alguns conceitos para aqueles que não são da área, e aí sim a gente entra na parte de técnico mesmo, beleza? Então, aqui é só um overview que eu sempre gosto de trazer essa discussão para nós, como profissionais da área de dados, como profissionais da área de TI, ou até mesmo pessoas que estão aí vivendo esse boom dos dados, né? Então, é a evolução do pensamento dos dados que as empresas tiveram. Inicialmente elas tinham essa resistência com os dados, então as empresas não tinham um ambiente muito robusto de dados, elas utilizavam, por exemplo, a planilha da Maria, a planilha do João, e o conhecimento de folha de pagamento da outra fulana. Para que eu vou investir em dados, para que eu vou investir em tecnologia, se eu já tenho essas pessoas que sabem do meu negócio? Só que com o boom da tecnologia, o boom da concorrência, o mercado buscando por mais eficiência, a gente precisou trazer uma outra realidade. Então ele precisou se aliar, né, ter o dado com o conhecimento do ser humano, conhecimento de quem vive o problema, quem vive o negócio. Então, a gente chegou num ponto de consciência de dados. Depois, a gente foi para guiado e por dados. Então, as empresas começaram a dizer, ok, agora eu tenho dado e eu posso usá-lo para gerir e para direcionar e impulsionar a minha empresa para o próximo nível. Então, aí ela começou o dado fazer parte da operação dela em si, né? E a experiência de dados eu conheço do dado, eu já sei o que faz sentido para mim, eu já sei o que eu devo coletar, eu já sei o que eu não devo coletar, eu já sei o que faz sentido para mim, e aí eu vou usar aquilo que faz sentido para mim, para o meu negócio, para o meu cenário, né? E aí, orientada a dados, que eles falam de data-driven, né? Alguns falam driven, independentemente da pronúncia, dependendo de qual inglês você está falando, se é um inglês britânico, se é um inglês, enfim, indiano, não sei, né? Mas empresas orientadas a dados são empresas que utilizam essa estrutura de dados para realmente funcionar. Não sei se vocês viram no passado um caso de uma empresa que, eu não vou falar o nome aqui, né? Que ela é de aluguel de carros, por exemplo, e por causa de uma falha no banco de dados, por causa de uma falha na definição dos dados, foi determinado que essa pessoa estava devendo o aluguel do carro e esse carro foi desligado automaticamente no meio da rodovia, no meio da BR à noite. E quando essa pessoa ligou para o call center, o que aconteceu? Não, é porque está constando um pagamento em aberto. Mas eu tenho um comprovante para onde que eu mando. A pessoa saiu, você largou o serviço às 6 horas, só chega amanhã. Então, imagina uma situação como essa. Então, dados passou a ser parte do seu dia a dia mesmo. Não simplesmente analítico vai lá e devolve, ou o banco de dados aqui e devolve. Por que eu estou falando de tudo isso? Nossa, Jéssica, por que você está falando de tudo isso? É por a gente entender qual é a importância de, hoje em dia, nós escolhermos a estratégia certa de banco, escolhermos a infraestrutura certa de banco, para aguentar, por exemplo, um aumento do fluxo, né? Para ter um controle do seu custo, porque também você não quer pagar muito para ter muito processamento, você quer ter um controle disso, né? Você também tem que saber da disponibilidade, você tem que saber configurar da melhor maneira para o seu banco ter disponibilidade. E tudo isso, o RDS te entrega de uma maneira muito facilitada, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, para mostrar para vocês que hoje a importância que o dado tem
desde do momento que o cliente entra na sua empresa, até no momento que você entrega um relatório na mão de um diretor, na mão de um gerente para tomar decisões, todo este fluxo de dados é essencial para o funcionamento da empresa. Porque, como eu disse, além de você ter cenários de, às vezes, tentar vender um produto que não tem aderência ou algo nesse sentido, você ainda recai num problema de operação, como foi o caso desse exemplo que eu mandei, né? Que eu falei que a pessoa ficou no meio do nada porque o dado deu problema, ou porque, às vezes, o seu cartão bloqueou porque achou que era uma fraude e não é uma fraude, ou talvez deixou passar e era uma fraude. Então, esse aqui é o objetivo que eu trouxe aqui para vocês, essa reflexão, e é onde o RDS entrou como um grande diferencial, beleza? Aqui, pessoal, eu só falo um pouquinho de 2 conceitos que eu quero que vocês que são de dados, que são da tecnologia no geral, saiam sabendo, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Se já ouviram, fala aí que eu vou adorar saber. Que o dado é o novo petróleo, né? O que significa que dado é novo petróleo, pessoal? O dado é novo petróleo porque é um combustível, porque o seu advento promoveu a revolução, que a revolução industrial que aconteceu no mundo foi por causa do petróleo, e hoje considera-se que a nova revolução é com os dados. Ele domina o mercado, ele direciona o mercado, as empresas que não utilizam os dados de maneira eficiente, elas estão ficando para trás, e não somente utilizando o dado na sua concepção base, lá na hora de um processamento de cliente, mas também para predição e futuro, que muitos cientistas de dados já sabem disso de cor e salteado. O valor é que o dado, por si só, ele não traz benefício, não traz valor. Ele precisa ser processado, certo? Devidamente, enfim, assegurado. E aí, hoje em dia, além de falar que são o petróleo, eles também falam que é o oxigênio, porque sem ela a empresa não funciona, não existe. Então, ela é vital, ele é onipresente, porque todo lugar que nós estamos produzimos dados, insubstituível, porque não há o que a empresa possa usar ao invés dos dados. Também fonte de crescimento para a empresa e também fonte de que se o oxigênio acaba, a gente morre. Se o dado não está falando o que é preciso para a empresa, ela também não sobrevive, portanto, é considerado aí uma fonte de crescimento. E é inesgotável porque se produz muito, tá? Então, só para dar aquele conceito, beleza? Aqui eu trouxe os diferentes tipos de dados aqui para vocês, que são... deixa eu só passar aqui rapidinho. Os tipos de dados. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está falando de Relational Database Servers. Quem aqui sabe o que é aquelas bem interativas, bem workshop, né? Quem aqui sabe o que é a diferença aí dos bancos, das opções de bancos que nós temos disponíveis aí? O RDS é um Relational Database Service. O que ele quer dizer com esse relacional? Como eu falei, quem já é DBA, quem já trabalha com dados, quem já é engenheiro, quem já é arquiteto de soluções, já vai saber isso de cor. Mas eu tenho um compromisso com vocês aqui, porque nós não temos todo mundo aqui no mesmo nível de maturidade, certo? Então eu quero que todo mundo saia daqui tendo aprendido alguma coisa, tanto quem está começando quanto quem já trabalha. Então, pessoal, para vocês que estão começando e não entendem bem as diferenças dos dados, é importante você entender, antes de saber o que é relacional, você entender o tipo de dados, os tipos de dados que nós temos disponíveis para serem coletados, salvos e processados dentro de uma empresa. Nós temos 3 principais tipos: os estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. Os estruturados são aqueles dados que têm uma estrutura definida, pré-definida, né? É uma estrutura que você pensa primeiro no esquema, você pensa primeiro... Exatamente, Emanuel, certinho. Você fez minha aula lá, né? Aquelas, né? Se você acertou, eu posso falar que você foi meu aluno. Se você errou, eu vou fingir que não conheço, tá? Sou dessa. Dados estruturados, então, são dados com esse formato rígido, definido, que muda com muita dificuldade. Então, se você tem um banco SQL Server, um banco MySQL, um banco Oracle, se você precisa mudar o esquema desse banco, se você precisa adicionar coluna, mudar o tipo, é muito trabalhoso, às vezes até inviável. Às vezes é melhor você copiar os dados para uma nova tabela com um esquema novo do que você trabalhar na tabela que está em uso em produção, especialmente quando se trabalha em produção. Então, são dados estruturados. Eles têm uma clara distinção entre o que é esquema e o que é dado. Então, primeiro, antes de você definir o que é o dado que você vai inserir, você pensa no esquema primeiro. Então, você fala, legal, eu vou ter uma tabela que vai ter um ID, que vai ter um nome, que vai ter a idade e o endereço. Esses são os campos que eu pensei. Eu ainda não inseri nada, eu ainda não pensei em nada, eu só tenho o esquema, certo? Quando eu tenho esse esquema, aí depois, em outro momento, eu insiro o dado em si. Então, existe uma clara distinção entre o que é esquema e o que é dado em si, tá? E, como eu falei, sofre pouca alteração, porque qualquer alteração é muito complicada. E tem outro fator que
Se você definiu na sua tabela que você tem o ID, que você tem um cliente, que você tem o CPF, por exemplo, e o CNPJ, porque se for pessoa jurídica, vai ter CNPJ, se for pessoa física, não. Independentemente se você quer ou não usar essa coluna, ela precisa participar dos seus selects, digamos assim, dos seus inserts, enfim, das suas manipulações desses dados. Porque os bancos relacionais, como eu disse, eles são rígidos, portanto, eles precisam e eles exigem que você tenha essa integridade. Então, toda vez que você vai trabalhar com essa tabela, tendo o CNPJ ou não, você tem que setar alguma coisa para ele, tá? Ou que seja nulo, deixa como nulo, mas ele seta, ele usa espaço, ele usa tudo bonitinho dentro da página de dados, porque ele é uma coisa que o banco não pode abrir mão. Certinho? Estruturados? Beleza. Os estruturados, pessoal, são os relacionais. Eu vou falar disso lá na frente. Os semi-estruturados são aqueles que não têm uma definição, não têm um formato pré-definido. Eles têm, por exemplo, embute-se, né, o que é formato, o que é dado, como se fosse tagamento, né, tag de XML, tag de HTML. Você põe a tag o dado, você põe a tag o dado, JSON, por exemplo, são considerados semi-estruturados, porque você consegue identificar um perfil ali dentro, você consegue identificar um padrão, mas esse padrão ele pode mudar, ele é completamente flexível, certo? Eu tenho também a distinção entre estrutura e dados, muito pouco clara, mas existe, ela não é totalmente nebulosa, e essa estrutura sofre muita alteração, porque eu posso usar o que eu quiser. E o não estruturado, pessoal, é sem esquema definido, é tão sem esquema definido que eu falei 2 vezes ali, ó, sem esquema definido, sem esquema definido. Estrutura irregular, estrutura sofre alteração com frequência. É vídeo, foto, localização geográfica e tudo mais. Quando a gente está falando de RDS, a gente não está falando desse tipo de dados, tá? O RDS, como ele é relacional, ele trabalha com dados estruturados, beleza? Então, ele trabalha com o mesmo tipo de informação que você salva no SQL, que você salva no MySQL, que você salva no Oracle. Então, esse tipo de semi-estruturados e não estruturados, eles não estão presentes ali no contexto do RDS, mas é preciso que vocês saibam as diferenças, beleza? Aqui eu coloquei um quiz, mas não precisa, né? Vocês entenderam. Então, beleza. Falamos de dados estruturados e agora eu quero falar de bancos relacionais, né? E dos SGBDs, que são sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, pessoal, vamos lá. Banco de dados. Tá todo mundo fera aí sabendo o que é banco de dados, pelo menos, né? Mas sem problema. Se não souber, eu vou resumir para vocês aqui. Banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, sempre que você conseguir colocá-los todos numa mesma caixinha, eu posso falar que aquilo é um banco de dados. Então, beleza. Eu posso ter um banco de dados de RH, um banco de dados por exemplo, de pessoas, um banco de dados de vendas, é um banco de dados, ali está tudo relacionado, tá? E eu tenho os tipos de banco de dados, que são primariamente 3, que a gente pode dizer como principais. A gente tem os bancos relacionais, em que os dados... Finalmente eu entendi, boa! Então, pessoal, os bancos relacionais são bancos estruturados, portanto, eles têm uma estrutura rígida, que não muda com frequência, e aquele formato tabela, linha, sabe? Tabela com colunas e linhas, como se fosse o seu Excel, tá? Esse é o formato do banco relacional. E ele é chamado de relacional porque as tabelas se relacionam, como o nome já diz. Então, se eu tenho a tabela, por exemplo, de funcionário e departamento, eu preciso fazer com que essas tabelas se relacionem através das suas chaves, e essa integridade, ela é garantida pelo banco. Então, se eu tentar apagar um departamento que está cheio de funcionário, por padrão, claro que eu posso fazer o banco ignorar, mas por padrão ele não vai permitir que isso aconteça. Então ele vai travar essa operação, porque senão eu vou atrapalhar a integridade. Então essa é a função desses relacionamentos, né? Garantir esse controle. E os bancos NoSQL são Not Only SQL, como eles chamam. São bancos com formatos que divergem desses relacionais. Então, vamos dizer assim, tudo que não for estruturado, ou seja, o JSON, ou seja, um XML, ou seja, uma localização geográfica, um grafo, por exemplo. Eu tenho outros bancos, eu tenho um grupo de bancos que são chamados de Not Only SQL, que fazem isso. E uma característica que esses bancos NoSQL têm é que eles podem, como eles são muito flexíveis,
eles são horizontais, eles podem escalar horizontalmente. Então, ao invés de eu só aumentar a capacidade da minha máquina, como é possível no relacional, eu só consigo adicionar mais memória, mais CPU e mais disco, ou seja, eu estou escalando verticalmente, eu também posso escalar horizontalmente, adicionando mais maquinazinhas para me ajudar no processamento. Isso é essa execução escalada, digamos assim, que o cloud nos fornece, né? Então, o NoSQL ele tem esse diferencial. E aí, pessoal, não sei se vocês conhecem, que existe um grupo chamado de NewSQL. Quem aí já ouviu falar desse NewSQL? Levanta a mão, para a professora saber. Que elas levantam a mão. O que são bancos NewSQL, pessoal? São bancos que unem o relacional, unem a integridade, unem o controle de transação, certo? A escalabilidade horizontal. Então, este banco, ele tentou ali pegar o mercado de quem tem um banco SQL, tem um banco relacional, né? Precisa de dados relacionais, mas também precisa escalar horizontalmente, porque a escala de operação deles é muito intensa, é muito grande e precisa dessa escalabilidade mais liberal, assim, mais flexível, por exemplo, para escalar por diferentes pontos geográficos do mundo, por diferentes continentes. Então, o banco NewSQL ele faz isso, tá? Já existe um grupo de bancos. Ele consegue te garantir integridade do jeitinho que o SQL faz, o Oracle faz, o MySQL faz, e ele também consegue escalar horizontalmente. Eu consigo adicionar mais maquinazinhas para fazer esse processamento horizontal. É muito bacana. Um dos bancos desse grupo que eu mais gosto de falar, e eu já fiz uma palestra sobre ele lá no TDC, pessoal, é o CockroachDB. Para quem ainda não fez a ligação com essa linda logo, cockroach em inglês significa barata. Então, CockroachDB eu chamo carinhosamente, porque nós temos uma relação muito próxima, tá? Eu e esse banco. Ele se chama Baratinha DB. Não é a coisa mais linda, gente? Baratinha. E eu fico me perguntando o quão forte no mercado você precisa ser para você criar um banco chamado Barata DB, e a empresa chama Barata Lab, ou seja, Cockroach Lab, para que você ganhe o mercado com esse nome. Eu até brinco que eu vou criar um banco meu que chama Formiga DB. Né, que é AuntDB, que consegue carregar até 20 vezes o próprio tamanho, com pequenas máquinas eu consigo processar muitos dados. Então, assim, já não peguem a minha ideia, tá? Eu já vou patentear. Baratinha DB, bom demais. E a logo é uma baratinha, coisa mais linda. E ele funciona muito bem, porque ele garante o ACID, para quem aqui a gente vai falar um pouco de ACID, garante o ACID, mas ao mesmo tempo... Ele garante o ACID e, ao mesmo tempo, ele escala horizontalmente. Então, ele une os dois mundos, tá? Então, isso é banco de dados, eu falei, tipo de bancos eu falei. E o que é o SGBD? É o Sistema de Gerenciador de Banco de Dados. É o sistema por trás de toda essa inteligência. Então, eu tenho um banco que tem os dados lá do meu sistema, eu tenho um banco que é banco de recurso humano. Tá lá, banco de recurso humano, certo? Mas quem que vai garantir segurança? Quem que vai, por exemplo... garante o controle de concorrência, porque eu tenho muita gente acessando junto, então como é que vai fazer essa integridade? Isso quem faz é o sistema gerenciador de banco de dados. Então a gente acaba chamando de banco de dados, banco de dados SQL, banco de dados SQL, banco de dados... Mas na verdade, quando a gente está falando dessas ferramentas, tá? A gente está falando de SGBDs, de sistemas gerenciadores, que lá dentro deles pode ter um ou mais bancos. E lá você tem usuários, permissionamento, lá ele faz o controle de permissão, como eu falei, permissão, concorrência. Então, enquanto eu estou mexendo, você não lê, enquanto você está alterando, eu tenho que esperar. Tudo isso é o SGBD que faz, certo? Então, beleza. Aí, pessoal, aqui no exemplo de SQL, eu tenho o ACID, né? De relacional, tem um ACID, eles são ACID, eu vou falar um pouquinho sobre o ACID, eles são SQL, ou seja, eles têm suporte à linguagem SQL, né, que é o SQL, eles são padronizados, ou seja, qualquer SQL de qualquer banco relacional que você utilizar, a linguagem SQL vai ser padronizada, com poucas diferenças entre eles, mas como eles todos seguem o padrão ANSI, que a gente chama, que é uma padronização deles, você é obrigado a seguir esses mesmos padrões. Então, se você colocar select, from, vai funcionar em todos os SGBDs relacionais. O que vai diferenciar um detalhe ou outro que é importante você consultar a documentação. O NoSQL, ele escala horizontalmente, ele tem alta disponibilidade, porque se um nó cair, ele é capaz de adicionar outro automaticamente. Ele não garante transação, então ele trabalha de uma outra maneira, tá? De uma outra maneira. Ele, no geral, ele não tem SQL, então, ou seja, você tem que conversar com ele em linguagens específicas, ou Python, ou outra linguagem específica dele.
alguns bancos, para facilitar esse uso das pessoas, criou uma cara, né, de SQL para eles poderem usar, para as pessoas não terem tanta resistência para usá-los, mas no geral eles não suportam. E eles não são padronizados, cada NoSQL tem o seu próprio padrão de funcionamento. O MongoDB, por exemplo, ele salva dados no formato de documentos, né? O banco Scylla, o Cassandra são colunares, a gente tem bancos de cache que são diferentes, beleza? E aqui, já o NewSQL, ele é igualzinho, vamos dizer assim, né? Para o usuário fica parecendo que ele é um Postgre, ele é compatível, por um CockroachDB, ele é compatível com o Postgre. Então, para a aplicação é como se fosse um Postgre, mas está rodando lá na AWS ou na Azure ou no Cloud, ele é multi-cloud. Mas é isso. Mas internamente ele funciona chave-valor, tá? Beleza, pessoal, entenderam os conceitos? Tá todo mundo na mesma página? Ainda falta os ACIDs, né? Rapidinho aqui para a gente falar sobre o ACID, pessoal, que o RDS ele também vai garantir por ele ser um banco relacional, por ele ser banco relacional, então vocês têm que saber disso, né? O conceito de um conjunto de características, tá? Que o banco relacional ele provê para garantir integridades, como eu falei, ele é bem rígido, então ele precisa garantir que o departamento tenha funcionários, só seja registrado no departamento que já exista, e essas coisas. Então, o ACID faz isso. E o ACID significa A, de atomicidade, ou a transação ela termina completamente, ou ela é totalmente revertida. Então, se eu tiver uma transação com 20 comandos dentro dessa transação, e uma delas falha, ele vai reverter todas elas para manter o seu banco no estado consistente. Consistência. O banco precisa manter os dados consistentes, está muito ligado a essa questão de atomicidade. Então, quando ele tiver um problema, alguma coisa acontecer, ele precisa retornar o seu banco para um modo de consistência. Então, por exemplo, no SQL Server, se ele restartar no meio de uma grande transação, ele vai te mostrar uma mensagem. Quando você retornar, provavelmente vai colocar esse banco no modo de suspeito. Olha, eu estou olhando ainda, ou então recovering, eu estou recuperando ainda, não estou apto a receber novas transações, porque eu não estou totalmente consistente. Então, ele prefere ficar indisponível do que não garantir essa consistência. Isolamento, porque às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma transação da minha conta corrente para a sua, e eu estou passando R$100, os únicos R$100 que eu tenho. Se eu vou lá, e aí tem alguém querendo saber meu saldo, alguma coisa assim. Se eu estou fazendo essa transação e o banco cai, ou a luz acaba, o data center fica fora, nesse cenário, eu preciso garantir que a transação vai ser os R$100 que estava indo lá para a Paloma, lá para a Rafaela, volte para a conta da Jéssica e esse pagamento não seja concluído. Porque imagina se ele duplicar, por exemplo, entender que no meio do processo ele não sabe se a Paloma já recebeu e a Jéssica, ele não debitou a Jéssica. Então ele vai ficar 100 aqui e 100 lá. Se errar desse jeito, eu aceito. Não ligo não, né? Porque aí no caso eu vou pagar e ainda vou ter. Mas o banco não vai fazer isso, tá? Quando eu falo banco, não é o banco do Bradesco, não é o banco do Itaú, não, tá? É banco de dados lá, o SGBD, beleza? Isolamento, R$100 para Paloma, fechou. R$100 para Paloma ainda fica com saldo para mim, olha que delícia. Mas eu tenho certeza que no meu caso, o banco não erra assim, não. O banco erra ao contrário. Debita 2 vezes da minha conta, tira todo o dinheiro, sabe? Eu não dou a sorte de errar assim, dele ficar com 100 lá, não, sabe? Sou meio assim. Isolamento, pessoal. Isolamento é um dos grandes conceitos, do ACID, né? O isolamento a minha transação não pode interferir na sua. Então, imaginemos aqui de novo que eu tenho só R$100 na minha conta, tá? Eu passei esse dinheiro para Paloma, passei esse dinheiro para Rafaela. E aí, alguma coisa... E tem alguém tentando consultar o meu saldo ou fazer, enfim, pagar um boleto também. Eu só tenho R$100, mas eu tenho que pagar a Paloma e eu tenho que pagar um boleto de uma brusinha que eu comprei de R$50. Eu não tenho esse dinheiro, né? A matemática é clara. Se essas transações, de certa forma, não se organizarem, vamos imaginar que eu não tenho como fazer saldo negativo, tá? Se ele não tiver um controle disso, eu posso dar o ok para o boleto ao mesmo tempo que eu estou dando um Pix para a Paloma. E isso pode causar grandes problemas. Então, existe o isolamento default, padrão de um banco se eu estou alterando, você não lê. Espera. Quando eu terminar minha alteração, porque a minha transação começou e eu peguei o bloqueio para mim, eu peguei a transação para mim exclusivamente, enquanto eu não terminar, você não lê. Claro que em alguns cenários isso é inviável, então a gente meio que aceita um certo nível de leitura suja, a gente chama. Não, pega para mim o último registro que você tem salvo, não precisa saber se já tem alguma coisa rodando ou não. Pega para mim a última informação que você tem.
Então, a Jéssica, por isso que às vezes você vai no banco, lá na sua conta corrente, aparece assim, saldo atualizado há 10 minutos atrás. Então, ele não garante para você o que aconteceu depois desses 10 minutos, porque pode ser que tenha transações rodando. E para ele não ficar te bloqueando lá enquanto todo mundo do universo, o Serasa, não te consultar lá para saber se você tem dinheiro, enquanto ele não consultar lá, ele não ia te deixar ver seu saldo. Isso não existe. Então, lá ele coloca a hora que ele conseguiu, de fato, garantir que aquele valor é certo. É como se fosse uma leitura suja. Beleza? E durabilidade é, se eu salvei, tem que ficar salvo. Se eu salvei hoje e deu tudo certo, e amanhã eu vou consultar esse dado, ele tem que estar salvo. Eu não posso chegar lá e falar, nossa, ele me disse que salvou, menina, mas não salvou, não tá aqui. Isso não existe, tá? Então, isso é o ACID, pessoal. Aí, elementos de banco de dados relacional, como eu falei anteriormente, eu tenho uma tabela, que é como se fosse um domínio do que eu estou falando, né? Então, tenho a tabela de cliente, a tabela de usuário, a tabela de pessoas, a tabela de departamento, são tabelas, como se fosse a tabelinha lá do Excel. Eu tenho as colunas, que é o ID, o nome, o DDD, o telefone. Essas colunas possuem tipos, então eu posso falar que ela é um texto, que ela é um int, ela é o que ela é, né? Que a gente chama de domínio, se é numérico ou não, por exemplo. E eu tenho, a gente chama de atributos, campos ou colunas, dependendo de como você está querendo dizer, tá? E aí, pessoal, ele tem um conceito de chave, tá? Isso é para você entender como funcionam os bancos relacionais. Aí a gente vai para o RDS e vai ver que lá não vai ter tanta novidade, porque lá vai ser simplesmente um banco relacional rodando como serviço lá dentro, certo? Então, aqui a gente tem 3 tipos principais de chave dentro do banco relacional. Como ele é relacional, ele precisa relacionar essas tabelinhas, então eu tenho o ID do cliente aqui, ó, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho a tabela de cliente e a tabela de vendas. Eu preciso saber que cliente que vendeu, que cliente que comprou, por exemplo, ou que cliente que... O que aconteceu com esse cliente? Então, eu vou ter o ID do cliente, é quem identifica essa linha unicamente. Então, ela é uma primary key, certo? Ela é única, eu não posso ter 2 uns aqui se eu definir o ID cliente como PK, que a gente chama de PK, primary key. Então, se eu pego esse ID aqui, lá na tabela de cliente, lá na tabela de produto, lá na tabela de venda, que seja, que relaciona-se com o cliente, eu vou mandar ou receber eu vou mandar essa chave para lá. Então, eu vou saber que o cliente número 1, que é o Alberto Carlos, fez isso XYZ, certo? Então, aí, toda vez que eu quiser saber o que aconteceu com o Alberto Carlos, eu vou saber que o ID dele é 1, porque não vai ter outro ID 1, e eu consigo, através desse mesmo ID, ir em todas as tabelinhas que se relacionam com ela, para trazer tudo sobre o Alberto Carlos, sobre o Diego, sobre a Esther. Certinho? Então, por isso que a gente chama de relacional. Então, a primary key é isso, é uma chave primária que identifica um campo unicamente. Às vezes, no geral, ela é assim, uma coluna só. Nesse caso aqui, somente o ID do cliente é a chave. Então, eu não posso ter, por exemplo, um ID do cliente 2. Eu não posso ter um ID do cliente um ID do cliente 1 2 vezes, ou 2 2 vezes, porque isso tem que ser único. Mas, às vezes, eu preciso de mais de uma coluna para identificar unicamente. Porque, às vezes, o ID repete. Por exemplo, o CPF, um exemplo. O CPF da pessoa, eu posso ter um registro dela 2 vezes porque ela fez 2 compras diferentes. Mas, o CPF, com essa data de compra, não é possível. Ou com o ID da compra, isso não é possível. O CPF sempre compra um ID único. Então, os dois juntos formam a chave, entendeu? Então, a gente chama de chave composta. As unique keys, por exemplo, eu não quero que seja a primary key, mas eu não quero que repita. Por exemplo, nesse caso, o ID do cliente é PK, mas eu quero que o CPF dele também não repita. Então, eu crio uma PK para o ID, para fazer todos os relacionamentos, e eu crio uma chave única para CPF, para eu também garantir que é único, tá bom? E a foreign key, gente, a chave estrangeira, a famosa chave estrangeira, ela basicamente ela é usada para relacionar as tabelas. Como eu falei aqui do ID cliente, se eu pego o ID cliente e coloco numa outra tabelinha para ele relacionar, aqui ela é PK, porque a tabela é dele. Mas lá na outra, ela vira foreign key, porque é como se fosse uma estrangeira que chegou lá para poder ajudar a fazer o relacionamento. Beleza? Aqui a gente é só um passo mesmo, aqui é uma aula inteira sobre isso, tá? E aqui é só um exemplo da foreign key para quem não entendeu muito bem, né? Falando, mas as imagens dizem tudo. Mas, por exemplo, departamento com funcionário. Aqui eu tenho o código de departamento, que é o 123, que é a primary key, e aqui ele vira uma foreign key, tá? Que é uma FK. Então, aí eu passo um para cá e um para cá. Então, ou seja, o Alberto Lúcio está na TI, a Maria Amélia está na TI e o Carlos Eduardo está em compras. Então, isso é um relacionamento. Que aqui ela é primary key para identificar a tabela departamento unicamente, mas aqui ela virou uma
foreign key, beleza? Então ela está ajudando a fazer o relacionamento. E aí, quem lembra como é que eu faço relacionamento aqui? Os joins, né? Os famosos joins, que eu consigo falar assim, select departamento, join com funcionário, onde o código do departamento em funcionário seja igual a código de departamento em departamento. Aí ele vai conseguir trazer essa relação para mim. Nossa, gente, depois eu volto em carreiras. Nossa, então, tudo isso para chegar em RDS, eu não acredito. Sim, pessoal, porque eu preciso que vocês entendam para quem não é da área, para quem não trabalha com isso, para quem não tem esse conhecimento assim já na cabeça, entendam o que é o Relational Database Service. Nada mais é que este banco relacional com essas mesmas estruturas, com esses mesmos esquemas rígidos, tudo isso que eu falei aqui, tá? Lá na nuvem, beleza? Então, aqui é uma interface fornecida pela AWS. Eu peço só que vocês não se preocupem muito com a pontuação, e agora eu sei que vocês vão olhar, porque eu falei, né? Porque esse aqui né? Esse aqui é o Mac, ele é muito chato pela pontuação, e aí às vezes eu esqueço de colocar, mas o português tem dia, tá? Apesar de eu trabalhar em inglês 24 horas não, mas muitas horas, eu ainda tô, o português ainda tá certinho ainda. Então, se deixei passar, foi por falta de atenção mesmo. Então, interface fornecida pela AWS, que fornece uma maneira fácil de configurar, operacionalizar e escalar um banco de dados relacional na nuvem. Então, ao invés de você, como DBA, que eu sou uma DBA, né, ficar preocupando como que eu vou fazer isso escalar, como que eu vou fazer, por exemplo, escalar, você ainda tem que trabalhar, mexer uma questão ainda. Mas, como que eu vou fazer para alta disponibilidade? Como que eu vou fazer patch desse SQL que está rodando por trás? Com o sistema operacional por trás? Porque isso é um trabalho que o DBA tem que fazer quando ele está trabalhando no on-prem, né? Quando ele está trabalhando lá na maquinazinha no data center. Então, todo mês, no meu caso, por exemplo, todo mês, eu faço patch em um parque de 200 máquinas para atualizar o Windows e o SQL Server, para ficar na versão mais atualizada. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que no RDS você não tem que fazer, porque a AWS faz por você. Mas, enfim, então a AWS, a administração da infraestrutura é da AWS e da plataforma de armazenamento de dados também é da AWS, beleza? DB Instance, aqui eu coloquei, acho que eu copiei de outro site. DB Instance. O que é uma DB Instance, tá, pessoal? É uma ocorrência de um ambiente de banco. É como se fosse uma instância de SQL, uma instância mesmo que você está configurando, tá? A DB Engine é quando você escolhe qual vai ser o SGBD que vai rodar por trás. Lembra que eu falei dos SGBDs? Então, você está lá no cloud e você quer definir assim, eu quero que rode o MySQL aqui por trás, no RDS. Não, eu preciso de um banco SQL Server aqui no RDS. Também funciona. Então, aqui não vai ter, por exemplo, como RDS ainda, o CockroachDB, um exemplo, tá? Que ele é um banco que não está com uma lista de opções do RDS. Então, assim, por enquanto, o que o RDS tem disponível para você são algumas gamas, uma lista de bancos de dados engines que a gente chama, que você pode escolher. Então, assim, temos MySQL puro mesmo, temos o MariaDB, temos o PostgreSQL, temos o Oracle, temos o SQL Server e temos o Aurora. O Aurora, ele tem um diferencial, pessoal, porque ele foi criado para cloud. Então, diferentemente de pegar um código que já roda em on-prem e trazer ele para cloud, fazer as adaptações, o Aurora, eles chamam de banco cloud mesmo, nativo, native, né? Então, ele foi criado para rodar em cloud. Então, obviamente, nos cenários de grande escalabilidade, enfim, para você usar todos os recursos que o RDS te fornece, uma boa opção é o Aurora, porque ele já é, vamos dizer assim, de fábrica. Ele já foi construído, já foi criado para funcionar dessa forma. O SQL, por exemplo, ele é genérico para rodar numa máquina qualquer e eu quero rodar no RDS, eu quero rodar no EC2, eu quero rodar onde? Então, é por isso que ele tem que ter essa flexibilidade, mas aí se perde um pouco aí de performance, de algumas opções de monitoramento, que o Aurora já vem por base, que você consegue ver plano de execução, você consegue ver uma série de coisas que os outros ainda estão caminhando para ter. Por isso, porque ele foi criado nativamente. E tem algumas features que só funcionam no Aurora porque ele foi criado para isso, tá? Tudo bem? O MariaDB, ele também, ele é MySQL também. Só me confirmam isso, galera. O MariaDB também ele é compatível com o MySQL, certo? Só confirmem aí, por favor.
E o DB Instance Class é basicamente você escolher a configuração de capacidade que você deseja para o seu ambiente. Então, por exemplo, quando você está subindo um RDS lá, subindo uma instância de RDS, você define qual vai ser o tipo de banco, ou seja, qual vai ser a engine, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Aurora, MySQL, valeu, Tim. Já o DB Instance Class, você define qual vai ser a capacidade, qual vai ser a configuração da sua máquina. Porque tudo em cloud, para quem ainda não mexe, você escolhe como se fosse a natureza da sua máquina. Então, você fala, vai ser db.mcg, vai ser db. Que por exemplo, small, vai ser, enfim, você define o tipo que você quer, escolhendo essas opções, você tem uma gama de CPU, de memória, de disco que vem acoplado como se fosse um pacotinho desses recursos. Então, uma das opções que você tem, por exemplo, quando você percebe que tá muito lento, preciso de mais recurso, é você mudar o tipo da sua máquina para uma outra que te ofereça mais recursos, certo? E aqui, por exemplo, no AWS Graviton 2, é um tipo de processamento que eles têm lá. E só um detalhe aqui, que na minha empresa, por exemplo, eles conseguiram diminuir muito, massivamente o custo das máquinas deles lá, né, de outros bancos usando EC2, porque eles mudaram o tipo do processador, que com o processador mais eficiente, a máquina precisa de menos tempo processando as coisas, então paga-se menos. Então, tudo tem a ver com o tipo de processador, com o tipo de máquina, quanto de memória, quanto de disco, quanto de CPU, e aí você fecha um pacotinho e fala, eu quero o DBMC6G, que vai me dar tanto de memória, tanto de CPU, tanto de disco. Beleza? Então, essas três informações são muito importantes, são básicas para você subir um RDS. Primeiro, qual vai ser o nome, né, a definição da sua instância, a engine, qual vai ser a compatibilidade dela, qual é o banco que vai rodar por trás, e a classe desse banco, para saber quanto de recurso. Aí é que eu coloquei são os benefícios de usar RDS. A administração fica por conta da AWS, ele é escalável. Então, ou seja, se eu estiver lá no meu SQL Server e eu precisar de mais recurso, estou chegando no Super Bowl, eu preciso de mais recurso. Eu estou on-prem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para o data center, pedir para eles colocarem mais memória, mais disco, e eu não posso chegar depois amanhã e falar assim, eu acho que o fluxo não vai ser tão alto, tira para mim. Não é um processo fácil. Né? Então, assim, envolve contratação, pagar contrato, então é bem complicado. Já no cloud, por definição, você pode simplesmente mudar o tipo da máquina, adicionar mais recurso facilmente. No caso, por eles serem relacionais, pessoal, a gente ainda não consegue escalar horizontalmente, não. Viu? Então, assim, você consegue mudar o tipo da máquina para ela ter mais recurso. Mas o SQL, o MySQL, eles não são igual o CockroachDB, que você consegue pôr mais máquinas para processar junto. A não ser que você tenha um balanceamento da sua aplicação. Aí eu tenho 20 máquinas SQL. Esse aqui roda aqui um pouquinho, mas eu preciso ter uma orquestração feita pela aplicação para ela não se perder, porque isso não é nativo dos bancos. Então eu tenho a disponibilidade, porque a AWS ela garante a mesma disponibilidade, mesmo nível de disponibilidade que ela garante para os outros serviços, né? Então ela faz questão que isso aconteça. Ela oferece SSD com otimização para transacional, então se você está trabalhando com um workload muito pesado, ela vai ter processadores muito otimizados para esse tipo de workload, tá? Ela te garante rapidez, e também, obviamente, ela tem um time de banco, né, de administradores lá atrás, por trás, porque tem um DBA dela lá atrás também fazendo trabalho duro, né? Enquanto a gente só clica, tem gente fazendo trabalho duro lá atrás. Brincadeira, tá? A gente também tem que fazer um trabalho aqui também de otimização. Mas o que eu quero dizer é, eles têm acesso lá e eles trabalham unicamente para garantir essa eficiência para todo mundo, tá? É seguro porque se você tem uma demanda de segurança que a AWS já oferece por padrão, diferentemente... a AWS exatamente, a nuvem é o data center de alguém, tem alguém fazendo o que você estaria fazendo aqui, mas a diferença é que eles têm contratualmente a seguir essa garantia com você, olha, eu te garanto 99,9% de disponibilidade, eu te garanto que eu vou fazer o patch, eu te garanto que a gente vai estar sempre rodando com a versão mais atualizada. Se acontecer alguma coisa, que meu SQL Server é invadido, alguma coisa assim, porque não está com a última atualização, eu tenho quem eu responsabilizar, né? Então a AWS se responsabiliza por isso. Pay as you go é porque você usa enquanto você paga enquanto você está usando, assim como todo recurso, basicamente todo recurso do cloud. Se você não quer uma instância RDS, você baixa ela e não paga, né? Ou paga só por storage, muito menos. Agora, se eu estou lá no Super Bowl, aconteceu lá o processo, vendeu muito, amanhã não vende mais,
Eu não consigo ir lá e falar, desliga tudo aí que eu não quero pagar. Não é assim que funciona. Já no cloud eu consigo ter uma certa flexibilidade maior com relação ao meu custo. Nossa, medicina, pegou uma coisa errada. Beleza, pessoal? Tem então alguma dúvida? Podem mandar as dúvidas, viu? Eu sei que eu vou falando, aí eu empolgo, tá? Mas se tiverem dúvidas, podem mandar. Espero que estejam entendendo, estejam acompanhando todo esse fluxo que eu trouxe para vocês. Existem configurações que você pode fazer do RDS dentro do seu cloud, tá? Um é a configuração standalone, em que você não está muito preocupado ali com... Você está garantindo, você está confiando na disponibilidade do Availability Zone, da AWS, então você está garantindo, ok, AWS, só não caia, porque meu RDS está rodando aquela Availability Zone ali, se acontecer alguma coisa eu vou ficar fora. Então, nesse caso, não é muito indicado que você utilize isso para aplicações críticas, obviamente, porque se acontecer alguma coisa e ela cair, o seu serviço vai ficar fora do ar e as suas aplicações não vão ser capazes de conectar-se ao banco, certo? Então, uma transação de cara para o gol lá no usuário, no seu, por exemplo, no seu site, isso não é legal, tá? Então, essa é uma configuração para coisas mais simples, talvez um ambiente de desenvolvimento e tudo mais. Mas, gente, é raro que uma Availability Zone caia. É raro, mas acontece. Sabe aquela história? Isso, exatamente. É uma ótima pergunta, Vitinho. Vai depender muito. Acho que a resposta para tudo isso, o Felipe, como arquiteto, ele vai dizer, depende. Né? Eu não consigo te dizer sim ou não. Depende. Você tem uma sazonalidade muito grande de uso. Então, ou seja, você quer usar aquela RDS só durante um tempo e depois ela pode ser baixada ou pode ser diminuída os recursos. Como é que funciona a sua sazonalidade? Você tem um consumo persistente de dados ou você tem picos que você precisa lidar e você... Porque o on-prem te dá uma dificuldade nisso. Como eu te falei, acontece um Super Bowl, se você tem uma instância on-prem, você tem que fazer a análise de capacidade 1 mês antes, 3 meses antes, para você estar preparado para o Super Bowl, para a quantidade de memória e tal. E se você errou e você colocou muita memória, você gastou dinheiro à toa. Muito disco, você gastou dinheiro à toa, porque não tem o que fazer. Mas se você provisionou para baixo, você vai ter problemas. E para você aumentar isso na hora, certo? Faz sentido? Então vai depender da sua demanda, tá? Então é isso. Só um minutinho. Só um minutinho. Ok, então esse é o standalone configuration, tá? A gente quer evitar. A gente tem o multi-AZ, que seria multi-availability zones, que começa a ficar interessante aqui, mas também envolve mais custos, certo? Então eu tenho aqui o Availability Zone. Tá todo mundo ok com o conceito de Availability Zone, né? Não preciso explicar. Se precisar, só falar aí que eu explico. Mas a Availability Zone aqui, eu posso ter um primary que vai responder para as aplicações, para todo mundo, ele é read-write, e eu posso ter uma réplica síncrona, por exemplo, em uma outra Availability Zone, que não aceita escrita, somente a replicação. E caso, zonas de disponibilidade, exatamente. É como para você ter uma região, exemplo, São Paulo, por exemplo, uma região é basicamente um conjunto de availability zones, né? Um conjunto de availability zones de área de disponibilidade, e as zonas de disponibilidade pode ser um ou mais data centers perto um do outro ali. Porque, como a gente falou, a nuvem é o data center de alguém. Então, a gente tem, na menor granularidade nesse sentido aqui, a gente tem o availability zone, que tem um ou mais data centers. Esses data centers, unindo-se a outras availability zones, juntas elas formam a região, certo? Beleza? Então, na região eu posso ter várias availability zones. E aí, dentro da minha região, eu posso ter essas réplicas para me ajudar na disponibilidade, certo? Então, aqui nesse caso, ele fez uma primary e fez uma réplica síncrona aqui no standby, para caso aconteça alguma coisa, ele consiga fazer esse failover, e o próprio RDS já trata disso para você, tá? Se precisar, ele já mesmo muda. Então, ele já cria uma série de subnets em conectividade para fazer com que você consiga conectar-se, independentemente de qual é o RDS, né? Vamos dizer assim, a instância que esteja ativa no momento. Ele mesmo já cuida disso. E é muito complicado configurar isso quando você configura por si só. Então, é bem legal ter isso na mão da AWS. E aí, se caiu ele automaticamente... Não, isso aqui não. Copiei errado, né?
E aí, se cai... eu pus errado, copiei errado aqui, mas se cai, por exemplo... não tá certo, Jéssica, louca. Aí, se cai essa, pessoal, ele automaticamente vira o serviço, né? Muda a prioridade, essa que vira a primary e começa a responder os clientes, certo? E aqui a gente tem uma outra opção de disponibilidade que chama Multi-AZ Cluster Deployment. Então, ao invés de a gente ter duas standalones fazendo essas réplicas, a gente pode ter como se fosse 3 instâncias, por exemplo. A gente tem uma aqui, certo? Que é a principal, que está respondendo leitura escrita. E a gente tem 2 readers, ou seja, que estão somente recebendo leituras e recebendo as replicações, obviamente. Aconteceu alguma coisa, essa que caiu, que é a principal, ele vai avaliar qual das duas tem prioridade para receber os serviços. Se essa aqui é com maior prioridade, por exemplo, e você pode definir isso, ele diz, bacana, manda para esse cara aqui. Esse cara começa a ser read and write, essa fica indisponível, e essa continua sendo reader, lendo desta aqui que ele já tem, certo? Isso tudo também configurado pela AWS. Aí tem uma pergunta que muita gente faz também, o Vitor Salles fez uma pergunta interessante sobre RDS ou on-premise para empresas pequenas, empresas menores. Existe uma outra pergunta que é EC2 ou RDS, né? EC2 ou RDS. Para quem não sabe o que é EC2, pessoal, é como se fosse uma máquina virtual lá da AWS. Todos os clouds, todos os providers, né, que entregam cloud, eles têm essas máquinas virtuais que você pode subir. Então, recebe outros nomes, claro. Mas a AWS, o nome dela é EC2, que é Elastic Compute, porque você pode ter mais ou menos recursos adicionados a essa máquina facilmente. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu posso subir Compute Cloud, perfeito. Por isso que é 2, né? Porque são 2 Cs. A AWS é muito esperta nos nomes, adoro. Ao invés de falar SCC ia ficar ótimo. SCC, ela fala EC2, olha que coisa linda, né? Obrigada, Vitor. Pessoal, então aqui eu posso subir um RDS, ou seja, subir uma máquina virtual e instalar meu banco lá, meu SQL, meu Oracle, meu MySQL, ou eu posso usar o RDS, que é o serviço. Qual que é a diferença? Né? O que faz sentido aí eu ter esse, né? O que faz sentido eu ter uma máquina rodando o meu SQL lá na nuvem ou um RDS? Aqui eles falam muito sobre isso, né? O RDS, pessoal, ele vai te dar a licença. Então, você não vai ter que pagar a licença diferenciada do SQL Server, por exemplo, que é pago, né? Outros que são pagos, ele já lida para você, já está parte do valor ali, né? Tem alguns casos que você precisa pagar alguma coisa por fora, mas no geral você tem essa facilidade. Esse, na AWS, sempre que tem algum número, é um número de letras. Eu acho muito interessante isso. O S3, por exemplo, né? Ele faz a instalação para você não precisa instalar o SQL, o MySQL, o Oracle, nada. Ele faz patch para você. Ele resolve problemas para você. Se estiver lento, você pode só abrir um chamado. Você pode abrir um chamado para a AWS, o meu banco está lento, e ele vai fazer as análises para você. Exato. Monitoramento. Você tem que configurar monitoramento para você monitorar. Ah, Jéssica, mas eu também tenho que configurar no RDS uns monitoramentos. Sim, mas ele monitora bancos internamente, reads, writes, IOPS, que provavelmente, como eu falei, existe um data center rodando um banco por trás. Você não tem visibilidade, mas existe. Então, existe um corpo de DBAs com acesso a todos os indicadores para fazer esse suporte para você. Disaster Recovery, né? High Availability, então, ou seja, aquilo que eu falei de ter multi-AZ, tudo isso eles configuram para você. Patch de SO, configuração de SO e backup, tá? Então, tudo isso é feito por eles. Então, o RDS te dá essa facilidade. O EC2, você vai ter que instalar, você vai ter que configurar, você vai ter que monitorar, você vai ter que fazer uma série de coisas. E pior, em alguns cenários, você não vai ter essa profundidade de indicadores que você teria se fosse um on-prem. Eu, como DBA, por exemplo, eu preciso saber buffer hit, memória, que é uma coisa de memória, IOPS por segundo, que é uma coisa de memória. Preciso saber uma série de indicadores internos de OS para saber por que a performance está ruim. E quando eu tenho uma EC2, como ela dá vamos dizer assim, ela não te deixa ver tudo, né? Ela você consegue chegar só até um ponto, a partir disso ela lida, fica difícil você
fazer troubleshoot de problemas de performance, problemas gerais, porque você não tem visibilidade, então você tem que ficar abrindo chamado com eles, né? E às vezes você tem e não tem o controle. Faz sentido? Você tem o controle, você tem o trabalho de instalar, de monitorar, tudo mais, mas na hora de resolver também não é você que resolve, você tem que ficar abrindo chamado. Então, no fim, não é melhor às vezes deixar na mão deles, que já vai ter o monitoramento, já vai ter a solução? Então, fica essa questão aí. Aqui tem os preços, né? Comparando o preço básico, muito mais fácil é subir um EC2 Linux e tudo mais. Lembrando que isso aqui é a versão Ubuntu, tá? Que geralmente não é usada para produção crítico. Mas não olha só o preço, olha todo o serviço que vem por trás. E se você está disposto a lidar com isso, tá bom? Exatamente. O EC2 você tem que gerenciar todo o ambiente, né? Então, aqui a gente tem tipo um gráficozinho das diferenças, então, do que é responsabilidade da AWS, do que é responsabilidade da pessoa, do cliente, para EC2 e para RDS. Então, você consegue saber, patching, installation, maintenance. Então, tem algumas coisas, life cycle, isso ainda é independentemente se é EC2 ou não, mas aqui você consegue ter uma ideia da quantidade de coisas que você consegue abstrair utilizando o RDS, né, que você que deveria fazer, tá? Mas tudo depende da sua realidade também. Se você tem um corpo de DBAs, um time grande de DBAs, um time grande de cloud, você pode ter o EC2 também funciona, tá? E o tipo de pricing, eu tenho duas opções, como a maioria das coisas na cloud, a gente tem duas opções, que é on-demand e reserved. On-demand é sob demanda. Você paga as horas, os minutos, os segundos que tá sendo usado. Parou de usar, parou o serviço, para de usar. Lembrem-se de parar os serviços, porque eu sempre repito isso. Eu já paguei R$700 por Redshift, que eu esqueci ligado, tá? Quem nunca? Posta suas experiências aí, tá, pessoal? Compartilha minha hashtag aí, tô brincando. Mas posta suas experiências, que eu já paguei R$700 chorando. Tem casos que você consegue recuperar o dinheiro, mas nem sempre. Então, lembrem-se de sempre configurar alerta de billing, para vocês saberem que tem que parar os serviços. Lembrem sempre de parar. E nesse caso aqui, você tem a possibilidade de ter o on-demand, que é paga enquanto usa, não usa, não paga. E o reserved, que você tem muito desconto, né? Porque você provisiona ali, você pede a AWS para guardar aquele serviço para você por 1 ano ou 3 anos, e ele te dá um desconto imenso. Se você pagar uma parte ou pagar tudo ainda antes, tem um desconto ainda mais expressivo. Eu sei que vocês estão fazendo practitioner aí, estão com isso afiado, né? E aqui tem outras questões de preço